Eu fiz alguns slides e o primeiro deles era colocar a seguinte dúvida. Existe uma alegação de risco, ou existe riscos, ou tem outros motivos que não são conhecidos. Nessa alegação de riscos, eu vou logo para dois procedimentos. Um diz respeito às moradias e outro diz respeito à ferrovia. Moradias, a solução foi remover 21 pessoas, 21 famílias, e não vou entrar nesse momento em nenhuma consideração nesse tipo de solução. Mas quanto às ferrovias, existem obras de manutenção. Quais são as duas soluções que foram adotadas? Na parte inferior, tem o que a gente chama de uma contenção por gabião, e na parte de cima, naquele paredão lá que está concretado, que se chama grampeamento do talude. Nesse grampeamento do talude, como é que isso é executado? E aí eu pediria uma atenção grande ao doutor Domingos, que me fez uma pergunta importantíssima a vez passada. Como é que é feita essa obra e se ela poderia ser feita com não remoção de moradias? O grampeamento o pessoal pendurado ali, por cordas, vai cravar no solo uma barra, e essa barra, de comprimento às vezes de 8 ou 16 metros, ela vai então criar no terreno um terreno armado, vamos dizer assim, com isso aí. Posteriormente a isso aí é projetado uma camada. Eu já gostaria de entender muito quando se fala em as famílias retornarem ao local, como é que é isso aí de retornar ao local que antes tinha uma vegetação maravilhosa, estável, e de repente tem lá um paredão, uma obra cênica da pior qualidade possível, com uma alegação de que aquilo ali era necessário. Aí a outra obra que foi feita são os gabiões. O que é? São os muros de pedra arrumada dentro de umas caixas de tela, e isso aí, certo, tem a função de não permitir que qualquer material que deslize lá de cima alcance a linha. Esse gabião, certo, é uma obra comum, muito bem estudada, só que tem duas condições para que ela tenha sucesso. É a época que ela foi feita e o local que ela foi feita. Vamos para o próximo, por favor. Quanto ao local, o slide que está à esquerda está mostrando numa vista de cima, com imagem de drone, paralela à linha férrea, uma faixa branca. É um gabião visto por cima. E o gabião visto no nível da ferrovia é o que está no outro slide. E aí, o que a gente viu foi que essa obra não teve continuidade, parou exatamente no local onde ela poderia fazer uma contenção que seria abaixo das casas. O que a gente levantou na ocasião, e repito outra vez, para mim é estranho. Houve o início, no dia 11/1/23, de uma movimentação de máquina cavando no pé do talude, ou seja, no local onde em cima tem as casas, entrou máquina, começou a cavar ali. Pode ser preocupação do pessoal já muito assustado, que na hora que viram que estava ocorrendo uma filmagem, parou. O serviço não deu continuidade. Mas o local era uma continuidade de serviço, ou então estavam mexendo em outro local, numa época absolutamente absurda, que foi no período da máxima chuva. Eu cavar o pé de talude, qualquer obra de engenharia que seja feita numa época dessa daí, é de altíssimo risco. O que é que o resultado disso aí? A encosta estava sendo instabilizada. A fotografia, essa própria, a fotografia do lado esquerdo, com muita dificuldade vocês conseguem observar lá embaixo uma máquina escavacando o pé da encosta. Posteriormente, o resultado está aí do outro lado, aí na outra foto, mostrando que um talude que antes tinha uma vegetação passou a ser instabilizado. Isso foi no dia 11/1/23, no período de máxima chuva, distante de lá do local onde é que estava o gabião.
A próxima, por favor. Aí voltam a fazer agora, no dia 26, o mesmo tipo de escavação no pé do talude. A época era essa? Não, o período de chuva está aí, um atuante para valer. E o que é que fizeram lá? Um reservatório de água no pé do talude, embaixo da região onde é que tem as casas. Por que fizeram naquele local, se existem locais onde a encosta já estava estabilizada, vamos dizer assim? Então, houve erro quanto ao local, e houve erro quanto à época, e o resultado é fazer com que a encosta fique instável. E, por um acaso, e coincidentemente, a obra foi feita exatamente embaixo onde é que as casas daqueles que não querem sair de lá. Essa coincidência é, no mínimo, estranha para mim. O que é que, então, foi a obra feita? No slide do lado direito, está lá a bacia acumulada com água. Por que essa bacia, não se é que é necessária, eu gostaria de entender algumas coisas dos técnicos, por que ela foi feita nesse local, qual é a finalidade dela? Isso aí, nessa data, então, de 26, está lá a máquina trabalhando e cavucando o pé do barranco, onde é que as casas estão lá em cima. O que eu vejo como alternativas para essas explicações? Ou houve negligência, pouca preocupação, ou não teve projeto, ou teve uma falta de administração na execução da obra, ou então tem o que eu chamo de maldade. Executar uma obra dessa que está com o risco de instabilizar um talude, tem que ser respondido por uma dessas aí, ou os técnicos, por favor, me respondam quais foram as alternativas para se executar nesse local. Bom, se é maldade, aí fica muito complicado para geólogo responder. Tem algum interesse? A possibilidade de instabilizar o talude e demonstrar que a área era área de risco, mas causado por ação indevida, sem nenhuma lógica de execução de obra? Não se executa uma obra desse tipo no período chuvoso, de máxima chuva. Não se executa uma obra dessa em qualquer lugar. Ou tem algum outro motivo. Então, já fazendo um encaminhamento aí, que eu vejo que os advogados é que devem conduzir, tem que ter alguma ação judicial. É uma irresponsabilidade, por isso eu coloquei maldade entre aspas, as coisas darem sequência assim, e eu estar aqui dizendo que é um talude estável enquanto ele está sendo instabilizado. Isso que fique muito claro, e não tem a menor dúvida, e eu agora, mais uma. Eu vejo o seguinte, tem danos a serem reparados. Esses 21 moradores que saíram de lá, qual foram os critérios suficientes para que tivesse a remoção de todos? De alguns, sim. Repito que eu já fiz em outros momentos. Eu pedi a determinados moradores, em cima de conhecimento técnico e em cima de condições que a gente viu de área de risco, que por favor saíssem. Eu gostaria muito de entender que além de alguns poucos que tiveram, porque todos tiveram que sair. Então eu vejo que há necessidade de uma reparação de danos contra os moradores. Existiu uma ação prejudicial a gente que estava estabilizada lá há muitos anos. Então é uma ação judicial reparatória. Eu não tenho competência nem habilitação para dar esses rumos. Mas quem assiste com técnica vê com muita clareza isso que eu estou chamando, entre aspas, de maldade. O próximo, obrigado, e estou aguardando respostas claras. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos queria bem. Confiar em seu amor é reclamar Deus, doutor, mas nossos direitos vem. Nosso direito